Olá pessoal, o ano de 2023 começa com algumas incertezas, tanto externa quanto interna, no cenário macroeconômico e no cenário geopolítico. No exterior, a expectativa é que haja um desaquecimento da economia global, uma redução do PIB americano e do PIB europeu. Os Estados Unidos devem crescer, segundo o FMI, em torno de 1% e a Europa em torno de 0,5%. Existe um lado positivo nesse desaquecimento, pois a taxa de inflação tende a cair, fazendo com que os bancos centrais dessas economias não tenham que elevar tanto juros e estabilizem a política monetária. Consequentemente, isso traz apetite para os ativos de risco e traz fluxo de capitais para o Brasil. No caso do Brasil, já temos uma taxa de juros elevada, entendemos que o aperto monetário já se encerrou, apesar dos riscos inflacionários. Uma valorização do real e uma volta dos estrangeiros para o mercado brasileiro pode ser benigno para os nossos ativos de risco e também estabilizar a nossa situação em termos de inflação, consequentemente, uma trajetória de queda de taxa de juros. Esse é o nosso cenário base para 2023. As políticas de investimento da Fundação são o nosso guia de orientação da alocação dos investimentos. Essas políticas são feitas com base em estudos tanto de ALM, que significa Asset Liability Management, que é o casamento entre ativo e passivo dos planos da Fundação, e o cenário que nós avaliamos de perspectiva de taxa de juros, de inflação, crescimento econômico. Todos esses estudos combinados formam a política, formam a macroalocação e cada plano tem uma política diferente, pois cada plano tem a sua característica. Para este ano de 2023, à luz do cenário desafiador, as políticas estão mais conservadoras, refletindo o aumento da taxa de juros e ainda uma expectativa de queda de inflação muito moderadamente. Com isso, a gente vai conseguir capturar os ganhos dessa elevada taxa de juros e expor menos os planos. Entretanto, à medida que o cenário for caminhando positivamente, nós podemos fazer ajustes nessas políticas, bem como nas macroalocações, e aí capturar ainda mais o ganho de retomada da queda da inflação e da queda da taxa de juros. A relação dívida-PIB no Brasil hoje é de 78%. É uma relação dívida-PIB muito elevada. O descontrole fiscal, ou seja, o aumento de gastos sem restrição e a perda de arrecadação pode gerar um descontrole fiscal e aumentar a taxa de juros e fazer a inflação sair do controle. O atual governo está atento a esses movimentos. Algumas medidas já no começo de janeiro foram anunciadas para o aumento de arrecadação, mas a gente tem que ficar atento também ao lado do corte dos gastos. O equilíbrio fiscal é importante para a sustentação do país. Sem equilíbrio fiscal, não conseguimos trazer a inflação para o centro da meta e não conseguimos reduzir a taxa de juros. Isso nos impacta diretamente, pois sem esses dois fatores, dificilmente os títulos que temos na carteira, título público, vão se valorizar. Estamos atentos a esses movimentos, o governo vem apresentando sinais de que deseja fazer esse esforço e vamos acompanhar ao longo do ano a evolução dessas medidas. As projeções para a taxa de juros no final de 2023, segundo o último relatório Focus de dezembro de 2022, são de 12,25%. Ainda é uma taxa muito elevada, considerando o custo do dinheiro no Brasil. Mas essa taxa se deve à perspectiva de inflação ainda em 2023 acima do teto da meta. O desafio do Banco Central Independente é fazer a inflação convergir para o centro da meta e entregar um resultado melhor em 2023 do que foi em 2022, olhando para 2024. Isso nos impacta diretamente, pois boa parte dos títulos na carteira marcados a mercado dependem desse bom comportamento da taxa de juros e, consequentemente, da inflação. Algumas mudanças têm sido feitas para tentar capturar ou não sofrer esses efeitos. Ao longo do ano estaremos executando. Mas a nossa visão é que a taxa de juros tende a cair suavemente, com uma inflação também no corrente ano, com perspectivas melhores para 2024. Quando olhamos para os mercados de risco, principalmente a Bolsa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, há uma espera dos agentes de mercado para a queda das taxas de juros. Esse processo ainda continua em curso nos Estados Unidos e ele já se estabilizou, pelo menos por enquanto, no Brasil. Nos próximos meses, ao longo de 2023, à medida que os sinais forem
positivos para a queda da inflação, a trajetória da taxa de juros vai sinalizar também queda. E é nesse ponto que estamos atentos para capturar ganhos. Quando você observa a queda da taxa de juros e a volta do fluxo para os ativos de risco, existe uma oportunidade. Esses ativos ganham mais valor e a gente consegue capturar os efeitos de rentabilidade mais positivos no mercado de risco. Isso deve acontecer primeiro no mercado americano, apesar de não ter chegado no ponto máximo da taxa de juros, mas por questões estruturais, e depois isso se refletir também no Brasil. Não é algo rápido, pode ser que demore até o final do primeiro semestre, mas diariamente a gente está atento a todos os dados e indicadores da economia. Mensalmente trazemos informações sobre a rentabilidade de cada plano e sobre o cenário macroeconômico nacional e internacional. O participante pode acessar as informações no site. Para mais detalhes das informações, acesse a área do participante.